Você sabia que o Brendan Fraser, que marcou os 90, entrou num downhill por causa de um assédio que sofreu? Resolveu contar tudo e hoje está apavorando. Foi até aplaudido de pé por 6 minutos e é um dos mais cotados para o Oscar de 2023. Hoje, Brendan Fraser no Cada Caso, um Caos. Olá, eu sou a Luca e por aqui o assunto é biografia e psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje tem comentários do psicólogo raiz, nosso querido Mário Sérgio Picorelli. Brendan James Fraser nasceu no dia 3 de dezembro de 1968 em Indiana, nos Estados Unidos. Ele é o caçulinha ali, né, dos 4 filhos da Carol Mary, que trabalhava com vendas, e do Peter Fraser, jornalista e executivo de viagens. Por conta do trampo, né, ali dos pais, eles se mudavam muito, assim, e nessas o Brendan foi criado aí num intercâmbio entre Estados Unidos, Europa, Canadá, se formou no Conservatório de Atores de Seattle em 90 e estava para meter um mestrado no ano seguinte no Texas. Só que a caminho aí, né, quando deixa eu ir ali dar uma paradinha aqui rapidinho em Los Angeles para tentar sorte, fazendo uns testes, né, em Hollywood. Mal sabia que essa paradinha ia ser, a virada de chave da vida do nosso amiguinho. Ele apareceu então no longa Apostando no Amor de 91, que tinha o prodígio River Phoenix, né, no front, ele mesmo, aí o irmão do Coringa Joker, o bobo palhaço, o Joaquin Phoenix, né, que também estava por aqui. Nesse glamuroso papel sem diálogos, que ganhou a quantia de R$50 para fazer, a função era bem simples, assim, levar uma bela de uma surra. E ele foi com umas 10, deu tudo de si e chegou até a quebrar uma costela nesse processo. Mas não ligou não sofreu. E disse que se precisasse faria tudo de novo. Ele era galã, né, na época ali, tinha aquele olhar inocentão, cativava geral. Além disso, o cara tinha um talento natural para atuação e era pau para toda a obra, assim, não tinha tempo ruim, não. Isso fez com que ele passasse a ser escalado para tudo que era filme dos 90, fez uma cacetada de comédias, sempre explorando esse seu lado meio que pagando de janja, mas também emitiu umas seriedades, como em Código de Honra, né, de 92, que contracenou ali com o Matt Damon, com o Ben Affleck e o Chris O'Donnell. Só a gig. Mesmo conseguindo diversificar suas atuações, o Fraser foi um dos atores mais objetificados de Hollywood. Não só pela lataria invejável, o zóio de Xenon, mas por aquele corpo de Adonis, né, que fez a pactada suar o buço, principalmente em George, o Rei da Floresta ali. E ele conta que nessa época ele se sentia um filé mignon ambulante. Além disso, o trampo para ficar naquele shape era um negócio assim tão desgastante que ele recusou fazer a sequência, falou, não, obrigado, passa mais tarde. Só que esse papel catapultou o Brendan, assim como ator de ação, e logo ele estava dando com a moleira na estratosfera como protagonista, né, daquela saga milionária, né, a Múmia. Os 2 primeiros longas fizeram um sucesso gigantesco, assim, renderam uma bilheteria de 400 milhões cada. Ele estava avoando, né, no começo dos 2000, estava botando Hollywood ali debaixo do braço. Até que em 2003, o Brendan via a vida dele mudar para sempre mais uma vez. Ele foi assediado sexualmente pelo Philip Burke, um figurão, né, da cena de Hollywood, que no meio de uma premiação lotada de gente, abre aspas, ele disse, estende a mão, agarra minha nádega, toca meu períneo com um dos dedos e fica mexendo ele para lá e para cá, fecha aspas. Ele conta que na hora ele se sentiu completamente enojado e foi tomado pelo medo. Ele falou, abre aspas, me senti como uma criancinha indefesa, como se tivesse uma bola travada na garganta. Eu achei que fosse chorar bem ali, fecha aspas. E isso, né, desencadeou uma depressão pesada. O Brendan ficava se culpando pelo que aconteceu, ficava tentando relativizar o que tinha rolado, se sentia envergonhado e com o tempo ele foi ficando cada vez mais recluso, né, mais acuado, desconfiado, com medo. Ainda em 2003, estava circulando um filme novo lá do Superman nos bastidores ali, só de backstage. E o Fraser era um dos cotados para interpretar. Ele estava muito animado, né, para ser o super-homem e disse que durante os testes ele se sentia invencível com aquela roupa, mas, como a gente sabe, ele nunca fez o Super-Homem. Esse projeto aí chamava Superman Flyby. A Warner abandonou a produção e investiu em Superman, O Retorno, com outro elenco. Também foi um filminho mais ou menos, né? Pouco depois se meteu uma belíssima atuação em Crash, de 2004, que foi indicado ao Oscar, mas os trampos estavam miando cada vez mais. Ele acredita que isso possa ter relação, né, com o assédio do Philip Burke, que tinha uma enorme influência aí na área. Ele era o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Então, assim, o cara
marionetava uma galera. O Brandon não era mais chamado para nenhuma premiação. Os trampos estavam todos desintegrando, assim, estava sumindo. O telefone não tocava mais. Isso fazia ele se sentir um enorme fracasso, assim. Além disso, todos esses anos fazendo as próprias cenas de ação estavam também começando a cobrar o preço. Ele conta que durante as gravações do terceiro filme da Múmia, 2008, né, ele tinha que montar um tipo de armadura, assim, de gelo e fita adesiva por baixo da roupa para conseguir aguentar as porradas ali das gravações. Mas as gambiarras só aliviavam o problema. No fim das contas, ele ficou num entra e sai de hospital, assim, por 7 anos. Precisou de várias cirurgias na coluna, botou placa no joelho. Joelho nossa, é tudo, né? O que dói, dói, né? Enfim, ficou uma cota fazendo fisioterapia e ainda operou as cordas vocais. Todo esse tratamento foi super caro, o que levou o Brandon também a passar por um veneno financeiro. Para ajudar, em 2009, ele se divorciou da esposa, que estava junto com ele há um tempão, num processo assim bem tenso, que também fez ele perder uma bela grana. Além disso, ele estava vendo de camarote a franquia que explodiu ele para o mundo, a Múmia, ser rebutada ali com o Tom Cruise, que também está por aqui. Para ajudar mais ainda, os tabloides e a internet não perdoaram e caíram matando quando começaram a aparecer fotos do Brandon acima do peso. Tá achando o cara de decadente, né? Enquanto, na verdade, isso era reflexo da depressão por conta lá daquele assédio, das inúmeras cirurgias que impediram ele de treinar, e o negócio foi só, sabe, reverberando ali. E em 2016 acabou viralizando por causa de uma entrevista, né? Viralizou um vídeo dele, a primeira, inclusive, em anos, que ele aparece ali bem abatido e falava quase que sussurrando. Pronto, prato cheio aí para os tabloides, né? Meterem vários clickbaits, reforçando essa ideia de decadência. A real é que ele tinha perdido a mãe, né? Ela morreu de câncer aí dias antes dessa entrevista, mas ninguém quis saber o que aconteceu. Preferiram ali fazer os memes mesmo, os cliques, o sensacionalismo, aquele pacote do show de horror. Mesmo com geral achando que ele tinha sumido, na verdade ali ele sempre continuou trabalhando, tomou porrada de tudo que é lado e continuou seguindo. Em 2018 jogou a história do assédio pra geral, inspirado pelo movimento Me Too, que nem a nossa amiga Bjork aí que fez o mesmo, né? E ele tá reconquistando o lugar dele e se arriscando em papéis bem diferentes das comédias ali dos 90. A maior prova disso foi nesse ano, no Festival de Veneza. O Brandon foi aplaudido de pé por 6 minutos ininterruptos. Olha esse tempo. Graças à sua atuação magistral no filme The Whale, né? A Baleia. É um momento assim emocionante de fazer qualquer viking chorar. O filme vai chegar por aqui em breve. O papel dele é de um homem com obesidade mórbida que fica em uma cadeira de rodas e tenta se reconectar com a filha de 17 anos, que é interpretada pela sensacional, pelo menos assim pra mim, a minha personagem favorita do Stranger Things, a série 5, né, a Max. Fazia 12 anos que o Brandon não era protagonista assim de um longa e hoje ele vê o seu nome ali sendo cotado para Oscar, né, pro Oscar de melhor ator desse ano. Um brinde então ao renascimento do Brendan Fraser. Bora ver então o nosso querido psicólogo raiz, gente fina, master, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário, querido. Pessoal, um grande abraço. Hoje a Luca nos traz a história do ator Brendan Fraser, o herói de muitas películas de ação e que inegavelmente é um bom ator. O que chama mais atenção no relato da Luca é a questão do assédio sexual, impetrado por uma figura de proa do jornalismo americano, Philip Berk, que na época, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood e responsável, entre outras coisas, pela entrega do Globo de Ouro. Enfim, Philip Berk era um figurão. Além do assédio, outro aspecto que nos chama a atenção é a reação do Brendan Fraser diante desse episódio. Ele diz: "Me senti como uma criancinha indefesa, como se tivesse uma bola travada na garganta. Eu achei que ia chorar bem ali." O que me vem à cabeça de imediato e possivelmente vem à cabeça de vocês é a seguinte pergunta: por que um homem como Brendan Fraser, de 1,89 m de altura, parrudo, forte, ficou completamente indefeso e sem reação diante do agressor? Por que ele não reagiu com um soco na cara do agressor, um pontapé, ou mesmo um xingamento, ou se defendendo verbalmente? A resposta é que a falta de reação de uma pessoa assediada é a única maneira possível dela processar a surpresa do ocorrido, seja essa pessoa adulta ou criança
homem ou mulher. Isso ocorre porque o assédio faz ressuscitar o desamparo de uma criança que existe dentro de nós, com as mesmas características de um assédio sexual infantil, que é o medo que obriga a submissão, a identificação com o agressor e a impossibilidade de defesa. Quer dizer, a gente vira uma criança na mão de um agressor às vezes. Quantas vezes não ouvimos pessoas relatarem que não tiveram reação, como Brendan Fraser? Quantas vezes não ficamos irritados com as pessoas assediadas dizendo para elas: por que você não reagiu? É porque muitas vezes não é o adulto dentro de nós que reage à agressão ou ao assédio, e sim a nossa criancinha indefesa, desamparada, com uma bola travada na garganta e com vontade de chorar diante do inesperado do assédio. Devemos ampliar o nosso campo de escuta e compreensão quando escutamos um relato como o do Brendan Fraser e ponderarmos quem dentro de nós não nos deixou reagir. Um abraço a todos. Muito obrigada, Mário, queridíssimo. E você que ficou até aqui também, valeu demais. Já sabe, né? Você pode ser membro do canal. Tem enquetes exclusivas, citações de nomes e aquele pacote completo que você já sabe. E claro, o que mais ajuda é você se inscrever, passar esse vídeo pra frente, curtir, comentar e bora. Fechou? Valeu demais, costura da Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa. E semana que vem tem mais. Me segue no Insta, @luca89fm. Valeu!